E se você descobrisse que a pessoa que cuidou de você na infância te protegeu e te amou como uma mãe, agora, aos 84 anos, ainda se encontra trabalhando em um lugar onde ela jamais deveria estar? Foi exatamente isso que aconteceu com Fernanda Torres, uma das maiores atrizes do Brasil, que em um dia comum entrou em uma cafeteria sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que Fernanda fez depois de reencontrar sua ex-babá trabalhando ali foi simplesmente inacreditável. Uma atitude que não só mudou a vida da antiga babá, mas que traz uma lição emocionante sobre gratidão, amor e o verdadeiro significado de retribuir. O cheiro forte de café fresco, misturado ao leve aroma de pão recém-saído do forno, preenchia o ambiente da cafeteria. Fernanda Torres entrou apressada, ajustando os óculos escuros. Ela precisava de um café antes de seguir para sua próxima reunião. O lugar estava movimentado, com pessoas digitando freneticamente em seus laptops e outras envolvidas em conversas animadas. Fernanda pegou o celular, conferindo a agenda lotada do dia. Foi então que uma voz conhecida atravessou o ruído ambiente, uma voz que ela não ouvia há anos. "Oi, meu amor, posso te ajudar?" Ela sentiu um arrepio. A voz era delicada, familiar, carregada de ternura. Lentamente levantou os olhos e viu Dona Lúcia de avental, os cabelos grisalhos bem presos, segurando uma xícara e olhando para um cliente com um sorriso gentil. O coração de Fernanda disparou. Não podia ser. Ela piscou algumas vezes, tentando ter certeza de que seus olhos não estavam lhe pregando uma peça. Mas não havia dúvidas. Era mesmo Dona Lúcia, sua antiga babá, agora com 84 anos, trabalhando atrás do balcão daquela cafeteria. Um nó se formou na garganta de Fernanda. Como isso era possível? A mulher que a havia criado com tanto carinho, que havia contado histórias para ela dormir, que a havia segurado nos braços durante suas febres infantis, agora servia café para estranhos, como se sua vida inteira tivesse sido reduzida a isso. Sem conseguir desviar o olhar, ela observou cada detalhe, as mãos enrugadas segurando a bandeja, a forma como se movimentava com cuidado para não deixar nada cair. Dona Lúcia ainda tinha o mesmo brilho nos olhos, mas havia algo diferente ali. O tempo, inevitavelmente, havia cobrado seu preço. Fernanda sentiu um aperto no peito. Pensamentos caóticos tomaram conta de sua mente. Como aquilo havia acontecido? Por que ela ainda estava trabalhando? Seu primeiro impulso foi se levantar e chamá-la, mas hesitou. O que diria? "Oi, eu desapareci por anos e agora estou chocada em te ver assim." O choque era tão grande que ela sentiu o mundo ao seu redor se tornar um borrão. Foi então que, como uma avalanche, as lembranças começaram a invadir sua mente. O tempo pareceu se dissolver ao redor de Fernanda. Ela ainda estava ali, sentada naquela cafeteria, mas sua mente havia sido arrastada para um passado distante, para uma casa cheia de risadas e o cheiro de bolo no forno. Lembrou-se da primeira vez que viu Dona Lúcia. Tinha apenas 5 anos e estava assustada porque sua mãe sairia para trabalhar. A babá sorriu e se abaixou, até ficar da sua altura. Ela se lembra de Dona Lúcia ter dito: "Eu prometo que vou cuidar de você direitinho, minha flor." E cuidou. Foi Dona Lúcia quem a ensinou a amarrar os cadarços, quem limpava suas lágrimas quando caía no parquinho, quem passava Vick no seu peito quando pegava um resfriado. Era a primeira a chegar em suas apresentações escolares, sempre com um olhar orgulhoso. Durante anos, Dona Lúcia foi sua fortaleza. Quando os pais brigavam, era nos braços dela que Fernanda se escondia. Quando se sentia sozinha, era nas histórias que a babá contava que encontrava refúgio. E então veio a adolescência. Fernanda passou a sair mais com amigos, a se trancar no quarto, a se irritar quando Dona Lúcia perguntava onde ela ia. A presença constante, que antes era um porto seguro, passou a parecer apenas parte da rotina. Depois, a vida adulta. A faculdade, os primeiros papéis na televisão, a agenda lotada. E pouco a pouco, sem que percebesse, Dona Lúcia foi ficando para trás. Quando foi a última vez que haviam se falado? Fernanda tentou se lembrar. Talvez um telefonema rápido no Natal de alguns anos atrás. Talvez uma visita apressada, onde prometeu voltar e nunca voltou.
E agora, ali estava Dona Lúcia trabalhando. A dor da culpa pesou como uma pedra em seu peito. Enquanto ela seguia sua vida, sua babá, que a tratava como filha, precisava servir mesas para sobreviver aos 84 anos. Fernanda sentiu um nó na garganta e, finalmente, tomou uma decisão. Ela precisava falar com Dona Lúcia. Levantou-se da cadeira, respirou fundo e, com o coração disparado, caminhou até o balcão e a chamou pelo nome. A idosa, que organizava algumas xícaras, parou, virou-se lentamente e olhou para Fernanda. Seus olhos se estreitaram, como se estivesse tentando reconhecer um rosto que não via há muito tempo. Segundos se passaram até que, de repente, seus olhos se encheram de emoção. O sorriso veio primeiro, seguido pelas lágrimas que começaram a se formar. Meu Deus, minha menina, é você. E então, sem pensar duas vezes, Dona Lúcia abriu os braços. Fernanda se jogou naquele abraço, sentindo o cheiro familiar que a transportava diretamente para sua infância. O tempo havia passado, mas o amor, não. O abraço parecia conter todos os anos perdidos. Fernanda fechou os olhos e se deixou envolver pelo aperto firme e carinhoso de Dona Lúcia. Por um instante, ela não era uma mulher adulta e bem-sucedida. Era apenas a garotinha que, durante anos, encontrou segurança naqueles mesmos braços. Dona Lúcia afastou-se um pouco, segurando o rosto de Fernanda entre as mãos enrugadas. Os olhos da idosa brilhavam de emoção. Olha só para você, como está linda. Eu sempre soube que você ia ser uma estrela. Fernanda sentiu um aperto na garganta. Como aquela mulher ainda conseguia sorrir, mesmo depois de tantos anos de ausência. Dona Lúcia, eu não acredito que a senhora está aqui. A idosa soltou uma risada baixa e enxugou uma lágrima teimosa que escorria pelo rosto. Pois é, minha filha, o mundo dá voltas, não é? Mas me conta, o que você anda fazendo da vida? Vi que você ganhou um prêmio importante. Fernanda sentiu uma pontada no peito. Ela acompanhou sua carreira. Mesmo de longe, Dona Lúcia ainda prestava atenção nela. Eu tenho trabalhado bastante, escrevendo, atuando, respondeu, tentando manter um tom leve. Mas a pergunta que martelava em sua mente precisava ser feita. E a senhora? Como veio parar aqui? Dona Lúcia suspirou e olhou em volta como se escolhesse as palavras com cuidado. Minha filha, a vida é assim. A gente faz o que pode. Eu nunca consegui me aposentar direito e ficar parada me deixa inquieta. Trabalhar aqui me ajuda a passar o tempo. Fernanda sentiu um nó no estômago. Passar o tempo. Aquilo soava como um eufemismo para sobreviver. Mas a senhora não deveria estar descansando? Depois de tudo o que fez, de tudo o que trabalhou, Dona Lúcia sorriu com doçura, como se aquela preocupação fosse desnecessária. O que mais eu faria, minha filha? Ficar em casa sozinha? Trabalhar me faz sentir útil. Eu gosto de conversar com as pessoas, ver movimento. Enquanto eu puder segurar uma xícara de café, estou bem. As palavras eram ditas com leveza, mas Fernanda sentiu um peso esmagador no peito. Aquela mulher havia dedicado a vida inteira a cuidar dos outros, e agora, no momento em que deveria estar sendo cuidada, estava ali servindo mesas para desconhecidos. Ela quis dizer algo, mas não encontrou palavras. Como deixaram isso acontecer? Como ela deixou isso acontecer? E a senhora mora onde agora? Perguntou, tentando conter a emoção. Numa casinha perto daqui, pequena, mas muito aconchegante. Fernanda sentiu uma mistura de tristeza e indignação. Isso não estava certo. Respirou fundo, tentando processar tudo. Dona Lúcia não pedia nada, não reclamava. Aceitava sua realidade com uma humildade dolorosa. Mas Fernanda não podia aceitar. Ela precisava fazer alguma coisa. E então, uma ideia começou a se formar em sua mente. Fernanda não conseguia parar de olhar para Dona Lúcia. O que mais ela não sabia? O que aquela mulher que passou a vida inteira cuidando dos outros enfrentou sozinha nos últimos anos. E os filhos da senhora? Sua família? Perguntou com cautela. Dona Lúcia sorriu de leve, mas seu olhar se perdeu em um ponto distante. Família, minha filha. Quem eu tinha já se foi há muito tempo.
Meus irmãos partiram cedo e eu nunca casei. Você sabe, passei a vida toda cuidando dos filhos dos outros. Nunca tive tempo para os meus. Fernanda sentiu o peito apertar. Quantas vezes, quando era criança, ela implorava para que Dona Lúcia ficasse com ela em vez de ir para casa. E quantas vezes a babá realmente ficava. Quantas noites abriu mão de sua própria vida para garantir que Fernanda não sentisse medo. Agora ela estava ali, sem ninguém. A senhora nunca pensou em parar de trabalhar? Descansar um pouco? Dona Lúcia soltou uma risada baixa e balançou a cabeça. Descansar, minha filha? E fazer o quê? Ficar sozinha em casa? Aquelas palavras atingiram Fernanda como um soco no estômago. Dona Lúcia não trabalhava apenas por necessidade. Ela trabalhava porque era tudo o que restava. Por um instante, Fernanda sentiu um nó na garganta. Isso era errado. Tão errado. Ela puxou a carteira da bolsa e pegou um cartão. Dona Lúcia, me deixe ajudar. A senhora cuidou de mim a vida inteira. Deixe eu cuidar da senhora agora. Mas a idosa apenas sorriu e balançou a cabeça. Você sempre foi generosa, minha filha. Mas eu estou bem, de verdade. Fernanda queria insistir, mas conhecia aquela expressão. Dona Lúcia não aceitaria esmolas. Era esse o problema. O orgulho, a dignidade. Se quisesse realmente ajudá-la, precisaria encontrar outra forma. Precisaria fazer com que Dona Lúcia se sentisse valorizada e não um fardo. E foi então que teve uma ideia. Uma lembrança surgiu em sua mente, vinda de uma época distante. As histórias. Dona Lúcia sempre contou histórias. Era seu dom. Cada noite, antes de dormir, ela inventava contos sobre princesas, aventureiros, reinos distantes. Sua voz envolvia Fernanda como um cobertor quente, fazendo com que os pesadelos desaparecessem. Fernanda nunca havia esquecido aquela sensação. E se Dona Lúcia pudesse usar esse talento novamente? Um plano começou a se formar em sua mente. Ela pegou o telefone e, sem hesitar, começou a discar. Era hora de fazer algo por Dona Lúcia. Fernanda saiu da cafeteria com o coração apertado, mas com uma determinação crescendo dentro dela. Ela precisava mudar aquela realidade. Enquanto caminhava para o carro, pegou o telefone e discou rapidamente para uma antiga amiga, Clara, que trabalhava em uma ONG voltada para crianças carentes. Clara, preciso da sua ajuda. Em poucos minutos, explicou tudo. Sobre Dona Lúcia, sobre seu talento em contar histórias, sobre como essa habilidade poderia ser usada para algo maior. Do outro lado da linha, Clara ficou em silêncio por um instante. Isso é incrível, Fernanda. Nós temos um projeto de leitura para crianças e sempre precisamos de voluntários. Se ela topar, pode começar ainda essa semana. O plano estava montado. Agora, só faltava convencer Dona Lúcia. 2 dias depois, Fernanda voltou à cafeteria. Dona Lúcia sorriu ao vê-la chegar, mas a surpresa estava estampada em seu rosto. Fernanda sentou-se em uma mesa próxima. Dona Lúcia, eu tenho um convite para a senhora. A idosa arqueou a sobrancelha, curiosa. Convite? Que tipo de convite? Fernanda respirou fundo e segurou a mão dela com carinho. A senhora lembra das histórias que contava para mim quando eu era criança? Das vozes, dos detalhes, das aventuras? O rosto de Dona Lúcia se iluminou. Claro que lembro, minha filha. Você adorava aquelas histórias. Fernanda sorriu. Pois eu conheço muitas crianças que adorariam ouvi-las também. Quero levar a senhora para conhecer uma ONG onde trabalham com crianças carentes. Lá elas adoram ouvir histórias, mas nem sempre tem alguém para contar. A senhora poderia ser essa pessoa. Dona Lúcia piscou, surpresa. Mas, minha filha, eu? O que eu vou fazer lá? Eu já sou velha, quem vai querer me ouvir? Fernanda apertou a mão dela. Dona Lúcia, a senhora tem algo precioso que poucas pessoas têm. A capacidade de transformar palavras em magia. As crianças precisam disso. A senhora não precisa mais servir mesas. Pode usar sua voz para fazer algo ainda mais incrível. A idosa hesitou. Era possível ver o conflito em seu rosto. A insegurança de alguém que passou a vida servindo, sem nunca imaginar que poderia ser valorizada por seu talento. Eu não sei, minha filha. Será que ainda consigo? Fernanda sorriu. Só tem um jeito de descobrir.
Vem comigo amanhã, só para ver. Se não gostar, a gente esquece. Dona Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou e assentiu. Tá bom, eu vou, mas não prometo nada. Fernanda segurou a emoção. Era o primeiro passo. Ela tinha certeza. Dona Lúcia não fazia ideia do impacto que estava prestes a causar. No dia seguinte, Fernanda estacionou o carro em frente ao pequeno centro comunitário. Dona Lúcia olhava pela janela com expressão tensa, segurando a bolsa no colo como se fosse uma armadura. Tem certeza que eu devo entrar? Perguntou hesitante. Fernanda sorriu e segurou sua mão. A senhora não precisa fazer nada que não queira, mas eu sei que, se entrar, não vai se arrepender. Dona Lúcia respirou fundo e assentiu. Então, juntas, atravessaram o portão. Lá dentro, crianças corriam e brincavam em um pátio colorido. Algumas desenhavam, outras jogavam bola, mas todas pareciam alegres e cheias de energia. Clara, a coordenadora da ONG, recebeu-as com um sorriso caloroso. Então essa é a famosa Dona Lúcia? Já ouvi muito sobre a senhora. As crianças estão ansiosas. Dona Lúcia riu, um pouco desconcertada. Fernanda a conduziu até uma sala aconchegante, cheia de almofadas e pequenos puffs. Era o cantinho da leitura. Ao ver as crianças se sentarem ao redor, ansiosas por uma história, Dona Lúcia sentiu um nó na garganta. Eu não sei por onde começar. Fernanda se inclinou e sussurrou. Comece como sempre fez comigo. Feche os olhos e imagine. Dona Lúcia respirou fundo e por um instante o ambiente sumiu. Ela se lembrou de todas as vezes que sentou ao lado de Fernanda, contando histórias até que ela pegasse no sono. Então, começou a falar. No começo, sua voz saiu hesitante, mas logo, algo mudou. As palavras fluíram com naturalidade, as expressões vieram sem esforço, as pausas e entonações tornaram a história viva. As crianças ficaram hipnotizadas, algumas arregalavam os olhos, outras sorriam encantadas. Uma menina pequena com tranças segurou a mão de Dona Lúcia no meio da história, como se estivesse se segurando para não ser levada pela imaginação. Quando terminou, houve um breve silêncio. E então, palmas. Dona Lúcia piscou, surpresa. Uma garotinha se aproximou timidamente e disse: A senhora pode contar outra? Dona Lúcia olhou para Fernanda com os olhos brilhando. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se importante novamente. Ela sorriu e respondeu: Claro, meu amor. Eu conheço muitas histórias. Fernanda não precisou dizer mais nada. Ela sabia que aquele havia sido o primeiro dia de muitos. Dona Lúcia tinha encontrado seu novo propósito. Os dias se passaram, e a visita à ONG, que seria apenas um teste, virou uma rotina na vida de Dona Lúcia. Ela começou indo uma vez por semana, depois 2. Quando percebeu, já estava indo quase todos os dias. A mulher que antes servia cafés atrás de um balcão, agora servia histórias, sonhos e imaginação para dezenas de crianças. Cada conto que narrava era recebido com olhos brilhantes e risadas. Era como se o tempo voltasse e, por alguns momentos, Dona Lúcia fosse aquela mulher cheia de energia novamente. Mas algo ainda maior aconteceu. Ela começou a se sentir amada novamente. As crianças a esperavam ansiosas. Algumas corriam para abraçá-la assim que chegava. Outras seguravam suas mãos, pedindo só mais uma história. Fernanda observava tudo de longe, com o coração transbordando de felicidade. Uma tarde, ao levá-la para casa, perguntou: E então, Dona Lúcia, ainda pensa em voltar para a cafeteria? A idosa sorriu e balançou a cabeça. Não, minha filha. Aqui é onde eu deveria estar o tempo todo. Fernanda soube, naquele momento, que havia conseguido. Ela não havia apenas ajudado Dona Lúcia a sair do trabalho exaustivo. Ela lhe devolveu um propósito. E para Dona Lúcia, isso valia muito mais do que qualquer dinheiro. Fernanda estacionou o carro em frente à pequena casa de Dona Lúcia. A idosa agora descia com passos mais leves, com um brilho nos olhos que há muito tempo não se via. Antes de sair, ela segurou a mão de Fernanda e apertou com carinho. Obrigada, minha filha. Você me deu um presente que eu nem sabia que precisava. Fernanda sorriu, sentindo o peito aquecido.
A senhora fez isso por mim a vida inteira. Agora era minha vez. Dona Lúcia passou a mão nos cabelos grisalhos e riu baixinho. Engraçado. Quando eu cuidava de você, achava que estava apenas fazendo o meu trabalho, mas hoje vejo que estava plantando algo. Fernanda piscou, curiosa. Algo como o quê? A idosa sorriu. Amor. E o amor sempre encontra um jeito de voltar para a gente. As duas se abraçaram, e Fernanda soube que aquele seria um dos momentos mais importantes de sua vida. Às vezes, a melhor forma de agradecer alguém não é com dinheiro ou bens materiais, mas com oportunidades e um novo propósito. Dona Lúcia não precisava de caridade. Ela precisava se sentir importante novamente. E agora era. E, enquanto observava a idosa entrar em casa, Fernanda pensou em tudo o que havia aprendido. O tempo pode passar, a vida pode seguir caminhos inesperados, mas o amor verdadeiro nunca desaparece. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar. Deixe nos comentários de qual lugar você está nos acompanhando.